Vamos lá, galera, estamos agora no segundo vídeo. Esse é o vídeo 2 aqui do nosso tema, tá certo? Onde nós vamos ver, nós vemos no primeiro vídeo aí a transição do feudalismo para o capitalismo, e agora a gente vai continuar falando sobre a origem da psicologia científica. Vamos falar sobre os outros pontos, porque até agora nós tratamos um pouco da história, tá certo? Então nós vamos tratar de pontos um pouco mais voltado à questão científica do negócio, o aparecimento da questão científica, e vamos falar de pontos importantes, tá? Bom, chega nesse momento, tem um pensador que é o Hegel, tá certo? Esse Hegel aí, ele vai colocar um ponto muito importante que é no pensamento, né, alemão, que é o seguinte: a história para compreender o homem, tá? Ele vai começar a valorizar e colocar que é importante nós conhecermos a história para compreender o homem, tá? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de um ponto de pensamento, uma forma de pensar diferente do pensamento feudal, do pensamento estabelecido pela nobreza, pelo clero. Tudo isso é uma forma de se libertar e de abrir possibilidades para que a ciência aconteça de uma forma mais livre, de uma forma mais criteriosa, mais concreta, certo? E abra essas possibilidades da psicologia, então, se tornar algo que não era, né? E agora vai se tornar algo com um método, algo científico e algo que vai ter, então, lugar na sociedade para o seu desenvolvimento. Agora vamos lá, olha que interessante. Então esse Hegel aí tem essa primeira visão. Isso estimula o homem a pesquisar, a estudar, a trazer o seu passado à tona, a pesquisar as movimentações do ser humano, da sua vivência, como é que o humano viveu no espaço-tempo, todos esses momentos na história, né? Vai vir o Darwin também mudando o pensamento do antropocentrismo, né? O Darwin vai colocar a tese do evolucionismo, mais um tipo de ideia onde vai mudar, né, a visão humana do processo histórico do ser humano, como é que o ser humano pensa, que todos esses pensamentos que nós estamos falando são de pessoas que ajudaram o homem a se libertar das amarras antigas que foram colocadas pela nobreza e pelo clero, tá certo? Naquela sociedade fechada que não evoluía, tá bom? Bom, temos então agora uma coisa importante com todos esses pensadores, com a possibilidade da máquina, com a ciência, temos a ideia de que nós podemos pensar o mundo de uma forma científica. E o que é pensar o mundo de uma forma científica? É você saber que você pode mensurar o mundo, você pode medir coisas no mundo, você pode entender o verdadeiro motivo da qual aquilo acontece, tá? O que é isso? Lá no começo nós falamos dos mitos, certo? Você fazer isso é você se livrar dos mitos, tá certo? É você conseguir explicar coisas que o mito contava, mas ninguém sabia se era verdade, se era possível. E agora a ciência vai testar essas coisas e ver se isso tem algum tipo de verdade. Quando a ciência faz esse movimento de teste para chegar num resultado, esse movimento vai criar um passo a passo, pontuações, né? Vai criar vários tipos de mecânicas. Essas mecânicas vão ser, então, o método científico, né? Os métodos científicos. Bom, o que vai acontecer aqui, então? A gente tem dois estudos muito fortes nesse período, tá? Que é o estudo da fisiologia e da neurofisiologia, tá certo? Eles vão colocar pontos fundamentais de pensamento, que vai, lógico, mudar a forma que o homem enxerga o seu processo físico, químico e mental, que é o seguinte: o pensamento ele é produto de algumas coisas, né? Esse tipo de estudo, essas duas linhas de estudo, da fisiologia e da neurofisiologia, eles vão chegar a essa ideia de que o pensamento ele é produto das percepções e sentimentos, tá? Olha só que interessante. Como assim? Eles são produtos das percepções e dos sentimentos. Isso, mais para frente, outros pensadores vão fazer testes, tá certo? Com máquinas em laboratório e vão explicar melhor essa pontuação. Mas vamos passar para o próximo nível que nós já vamos explicar isso daqui, tá? Próximo ponto é a questão da máquina. Vai surgir a máquina é uma grande invenção, tá certo? Do homem moderno, principalmente a máquina que veio a vapor, depois a máquina elétrica. E a máquina não só aparece como algo muito grande da civilização, como ela vem
como influenciando a forma que o homem vê o mundo. Porque o homem agora vê o mundo num processo como uma máquina, de que se pode conhecer todas as engrenagens do mundo, todos os pontos, todas as coisas que fazem o mundo ser o que ele é, que faz o mundo funcionar do jeito que ele funciona. Então isso muda a visão do homem. Faz com que o homem, como Hegel disse aqui um pouquinho antes, como eu expliquei, faz com que o homem possa voltar na história e entender, analisar o processo da civilização e compreender melhor como é que foi essa caminhada do homem, como é que foi essa evolução, esse desenvolvimento, tá? É o que? É conhecer as engrenagens. Então, esse pensamento da máquina não só ele veio como uma tecnologia, mas como ele veio como uma forma de ver o mundo também, certo? E agora, lógico, entra no momento da história onde o homem pode pensar que ele pode conhecer a forma de funcionamento do mundo, tá? E assim também como o psiquismo. O psiquismo começa a ser visto como um tipo de máquina. Nós podemos conhecer o processo do psiquismo, todas as suas partes, e entender melhor a forma de pensar do ser humano. Então, quer dizer, olhar o mundo como uma máquina não é uma coisa aleatória, não é qualquer coisa. É você entender que o mundo tem um processo, que o psiquismo tem um processo, que as coisas têm um processo, que elas têm partes, e essas partes vão ser fundamentais para você entender o todo. Isso vai fazer com que a pesquisa mais aguçada, a pesquisa dos pequenos elementos, a pesquisa de todos os elementos, daquilo que foi pesquisado, vai ser muito importante. É muito importante para se conhecer melhor, né? Ao contrário do mito, que você não precisava fazer toda essa especulação. Você tinha respostas muito simples, tipo, não, isso são os deuses, são energias cósmicas, é o universo. Agora não, agora eles querem saber o porquê que aquilo de fato acontece, o que a natureza tem a ver com esses fenômenos, tá? E aí, lógico, tudo isso, né, a psicologia vai ajudar com que áreas do conhecimento evoluam e façam com que nós, os cientistas, os pesquisadores, os seres humanos, eles consigam chegar em outro patamar de conhecimento, tá? A psicologia vai trilhar aí o caminho para 3 pontos importantes de estudo, que é a fisiologia, a neurofisiologia e a neuroanatomia, tá bom? Tudo com neuro. Era uma questão de pensar o corpo e a mente, tá? E aí vem as descobertas importantes, tá? Muito importantes desse momento. Nós estamos falando de um momento a partir de 1800, tá certo? Vai acontecer descobertas muito importantes que são exatamente dessas áreas que nós falamos, fisiologia, neurofisiologia, neuroanatomia, tá? Agora que se é possível abrir um corpo e fazer testes com um corpo morto, e também vai se começar a fazer testes com corpos vivos, com pessoas, né? Então vai se chegar a muito mais resultados, a muito mais ideias e respostas, tá? 2 ideias interessantes aqui. A primeira é o seguinte, tá? Olha lá. Doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais, tá? Como assim? Olha só. Doença mental, certo? Algo que era endemonizado religiosamente, que era produto de energias do mal e tudo mais, agora eles entenderam que certos tipos de substâncias mudam a característica das nossas células, mudam o nosso corpo. Isso influencia na nossa mente. E isso pode gerar doenças mentais e gera doenças mentais. Olha que interessante. Isso é um ponto importante, porque agora você realmente descola da visão religiosa. Você percebe, você consegue então mensurar, você consegue medir, você consegue entender em determinado nível o problema daquela pessoa. Poxa, mas ela tem um problema mental, esses distúrbios mentais, problemas mentais, sejam quais forem, em qual nível for, eles foram produzidos pelo quê? Falta de vitamina, excesso de algum tipo de químico, falta de algum químico. Essas coisas podem influenciar, sim. E aí, então, essa primeira descoberta é uma descoberta muito relevante para essa época, tá? Imagina, isso foi em 1800, em torno de 1800, tá? O segundo ponto importante é o seguinte: a atividade motora nem sempre está ligada à consciência. Isso é muito importante porque um ponto em tudo isso é que é o seguinte: o ser humano
não está plenamente no domínio das suas ações, tá? Então, tanto quimicamente quanto fisicamente, mentalmente, tem coisas que podem mexer com o ser humano e podem interferir na racionalidade com que ele faz as coisas, com que ele vive, tá certo? Isso é muito importante. Isso é um verdadeiro descolamento do pensamento religioso da época do clero, tá certo? Bom, por exemplo, né, como assim? As atividades, a atividade motora nem sempre está ligada à consciência. Significa que algumas coisas que o seu corpo faz, atualmente não acompanha, ela não vê, talvez ela não perceba, ou ela demora a responder aquilo. O teu corpo responde antes que você possa pensar naquilo, tá certo? E aqui tem um exemplo que é como a ideia de você queimar a mão, né? Quando você queima a mão, muitas vezes está distraído conversando, pega na xícara, pega na panela, pega no garfo, põe a mão no fogão, põe a mão em algum lugar quente, milésimos de segundos, mas a tua mão sai do fogo e só milésimos de segundos depois o seu cérebro vai ver que você queimou a mão, que você colocou a mão num lugar muito quente. Mas só que o seu corpo respondeu antes que o seu cérebro. O teu corpo tirou a mão, o sistema nervoso tirou a mão e depois você percebeu, certo? Então isso foi um outro ponto muito importante. Entender que essas atividades motoras aí, muitas atividades motoras, elas não estão ligadas à nossa consciência, tá? Vocês estão percebendo que é o seguinte, a psicologia está chegando em um patamar onde ela está entendendo a funcionalidade do corpo humano. As coisas que podem influenciar o corpo humano a ser mais saudável, menos saudável, certo? A ser um corpo humano mais bem desenvolvido, menos bem desenvolvido. Então, nós estamos chegando no momento de manipulação, de que se é possível testar essas coisas, né? Tudo isso vai se livrando dos dogmas antigos, certo? Daquela visão religiosa que tinham dessas pontuações. Por exemplo, uma pessoa louca, eu vou dizer assim, a grosso modo, tá, gente? Uma pessoa que tem problemas mentais, que é considerado como louco, na época medieval, os distúrbios que ela tinha eram vinculados a questões de possessão, questões espirituais. Aqui eles percebem, inclusive, que, por exemplo, uma pessoa que tem vício em alguma coisa, pode ser que ela tenha um vício porque falta algum químico, ou tem excesso de algum químico, ou o vício naquilo é porque aquele material tem um químico que faz com que o cérebro se vicie naquilo. E o cérebro vai começar a comandar o corpo, controlar o corpo para que o corpo tenha mais e absorva mais daquele tipo de material, tá certo? Então olha só como é que se desvincula da questão espiritual religiosa da época feudal, tá certo? Isso é muito importante para você entender. Vamos a pontos também mais importantes que foram fundamentais a partir de 1800, tá? Você tem então aí na psicofísica dois caras aí que vão colocar pontos importantes também em toda essa teoria, que é o seguinte, lá por volta de 1860 tem o Fichtner e tem o Weber, que é o seguinte, eles vão estabelecer algumas ideias, tá? Que são resultado das suas pesquisas. Por exemplo, eles estabelecem a relação entre estímulo e sensação. Por exemplo, né? O estímulo, fura o dedo, qual é a sensação? Então, os estímulos vão gerar sensações. Eles vão estabelecer essa relação. Existe uma relação entre estímulo e sensação, tá certo? Bom, isso aí eu acho que os torturadores sabem do que estamos falando, né? Como, por exemplo, o estímulo do álcool e a sensação que gera no corpo e no cérebro, tá bom? Outra pontuação importante que eles vão definir que é o seguinte, a possibilidade de medir os fenômenos psicológicos, como, por exemplo, a alteração de humor, né? Você consegue tirar um alimento, um químico, uma comida, ou fazer um estímulo de alguma forma na pessoa, no corpo da pessoa, cheiro, olhar, som, e aí você vai ver que é possível medir fenômenos psicológicos, né? Então vamos supor, a pessoa, vou dar um exemplo simples, a pessoa bebe 2 copos de cerveja com álcool, né? Qual é a condição que essa pessoa fica psicologicamente? As reações que ela tem. Depois você faz um outro teste, ela bebendo 4 copos.
ela vai ter uma reação diferente. 8 copos. O que é isso? Você começa a ter um controle do processo do corpo humano. Como é que o corpo humano, ele se desenvolve e ele age na sociedade, na tua vida e na tua vida saudável, né? E aí o que acontece? A possibilidade, esses estudos mostram a possibilidade não só de se medir, mas de se controlar essas ações, certo? Todas essas pontuações são pontuações que eu estou falando de uma forma resumida, mas elas são muito importantes. O que você está descobrindo agora? Que eles começaram a descobrir o funcionamento do corpo, né? O que tem dentro de nós, o que nós produzimos, tá certo? Por isso que essas bases da psicologia, né, da ciência, da medicina, da psicofísica naquela época, é muito importante para desvendar os mistérios do corpo e como eles mexem com a mente e como a mente mexe com o corpo, certo? Bom, vamos lá. Como nós dissemos, tudo isso, esses pontos do Fechner e do Weber, são para que nós consigamos agora mensurar, medir esses acontecimentos, tá bom? Bom, uma última pontuação, penúltima pontuação, é o seguinte, nós vamos falar de uma pessoa importante agora, que é o Wundt, né? Wilhelm Wundt, ele nasceu aí em 1832, ele vai falecer em 1926, e é o seguinte, esse cara, ele vai ser um marco na história da psicologia, tá? Primeiro que é o seguinte, ele vai ser conhecido como o pai da psicologia moderna e ele vai fundar o primeiro laboratório de psicofísica, certo? Na Alemanha. E é o seguinte, a psicofísica, ela tinha uma característica experimental, né? De fazer testes, certo? Esse Wundt é o seguinte, ele vai fundar, para suas pesquisas, alguns conceitos. Um conceito é o seguinte, é o paralelismo psicofísico. O que é o paralelismo psicofísico? Aqui tem 2 pontos importantes, que é o seguinte, né? A primeira coisa que ele estabelece, que os fenômenos mentais correspondem a fenômenos orgânicos, tá? Então, o que é isso que eu tô falando? Que os fenômenos orgânicos influenciam na mente, tá? Assim como os fenômenos mentais vão influenciar no processo orgânico, tá bom? Vai haver uma correspondência. Você aplica algo no corpo, o cérebro responde, né? O cérebro aprende um tipo de informação, gera um tipo de sensação e o corpo responde. Mais ou menos quando você vê um filme de romance, você chora e o teu corpo muda a característica, né? Ele vai lá, fica cabisbaixo, você chora, muda a aparência e você se envolve no filme. O teu corpo gerou essas sensações porque elas foram absorvidas pelas suas percepções. E o seu cérebro, ele vai acabar ajudando a gerar essa possibilidade, tá? Uma outra pontuação do paralelismo psicofísico é o seguinte, um método que é chamado introspeccionismo, que era uma forma que ele usava para testar algumas questões. Como é que funcionava? Qual era a base disso? A base era o seguinte, sentava alguém, vamos supor que ele fazia furava o dedo da pessoa, espetava com uma agulha, e essa pessoa era treinada para perceber o que aconteceu no corpo dela. As sensações se movimentaram no corpo, a dor mudou de lugar, demorou para ele sentir isso no cérebro, ele sentiu antes de furar o dedo. Como é que foi isso? Essa pessoa, então, dava conta, né, tinha como papel explicar para o cientista o processo, o caminho que acontecia das sensações dela no corpo, tá? Que é o introspeccionismo, né? Aquilo que estava dentro, a gente sentir aquilo que está dentro e como aquilo se movimenta, tá bom? Bom, essas teorias, essas pontuações são importantes porque elas fazem parte do escopo de informações importantes para o desenvolvimento da psicologia a partir de 1800, da psicologia moderna, tá? Onde se começam aí a se testar as teorias, começa a se ter mais teorias, né? E você começa a ter, então, um aparato tecnológico, maquinário, para se testar essas possibilidades, certo? Coisa que antes não tinha. Então, olha só, cada vez mais se afastando do mito, da estrutura religiosa, para uma questão científica. Prestem atenção, todas essas descobertas, todo esse passo a passo, está gerando uma coisa que é conhecida como método científico, a metodologia científica.
né? E ela tem alguns passos, um passo a passo. Essas coisas que eles fizeram a descoberta, que eles desenvolveram como seus conceitos, não apareceram do nada. Foram resultados de ideias e de testes de observação, certo? E de coleta de respostas. Então, a gente vai ver em seguida como é a metodologia científica. Como é que ela surge? Como é que surge a psicologia enquanto metodologia científica? Certo? Bom, chegamos até aqui. O primeiro vídeo lá, o vídeo 1, ele tem muito da história, né? De transição dos dois momentos da sociedade. Esse vídeo aqui tem algumas pontuações sobre ideias que ajudaram essa evolução, o homem a pensar diferente, e sobre as primeiros desenvolvimentos, descobertas e pontuações importantes que aconteceram para estimular, ajudar no desenvolvimento da psicologia moderna como nós conhecemos, tá certo? Bom, é isso aí, galera. O vídeo pode ter ficado meio passo a passo assim, tal, mas tudo isso, tem muito mais informação sobre tudo isso. Então a gente tem que filtrar mesmo, eu tenho que filtrar, porque é muita coisa, tá bom? Mas dá para estudar cada um desses pontos isolados, inclusive, né? Que é bastante informação. Mas por enquanto isso que é importante você descobrir. Por quê? Porque o que nós temos aqui agora é um resumo da história da psicologia, de como a psicologia foi transitando na história, tá certo? Estamos chegando já nos métodos, né? Nas teorias. E aí vai ser uma coisa um pouco mais tensa e um pouco mais interessante na visão da psicologia moderna, certo? Então vamos lá, chegamos até aqui. Espero que você nos acompanhe. Bom, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho. Se você se interessou, se você não entendeu alguma coisa, volta nos primeiros vídeos, assiste a sequência, compartilha no teu Facebook, que é muito importante para o pessoal conhecer o canal, tá certo? Aconselho você ver os outros vídeos, porque pode ser que tenha assuntos que você goste mais, que você entenda mais fácil e tal. E é um assunto muito bacana para você que está aprendendo. O conteúdo que eu estou apresentando para vocês é resultado de um livro, tá? É um livro usado nas universidades e faculdades. É um livro muito bom de psicologia, que é o Psicologias. Ele tem PDF gratuito aqui na descrição. E você pode, então, se você não tiver ele físico, você pode consultar o livro aí no teu aparelho, tá certo? Isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.